Quero nesta noite então compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E o tema dessa palavra é sobre mudança de realidade, ou seja, mudando realidades. Nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós realizamos essa aliança com Jesus, uma das coisas que começa a acontecer em nossa vida são as mudanças da nossa realidade. E quando isso começa a acontecer, muitas coisas agora começam a se tornar diferentes na nossa vida. Por quê? Porque o nosso Deus é especialista em provocar mudanças. É um Deus que é especialista em mudar a realidade das nossas vidas. E eu queria usar como base nessa noite para nós estarmos ministrando o texto lá de João, capítulo 2, e ali no capítulo 2, do 1 ao 11, vai falar sobre o momento em que Jesus então está numa cidade chamada Caná da Galileia, onde Jesus é convidado para um casamento. E ali naquele casamento, então, acontece algo. O que acontece? Falta vinho, certo? Eu creio que grande parte de todos nós aqui sabemos sobre o casamento, sobre o vinho ou a água que Jesus transformou em vinho. Então, naquele momento, naquele dia, naquela festa onde Jesus estava ali, faltou vinho. E eu queria frisar o versículo, então, o versículo 8. Até no tablet os olhos não ajudam, hein, gente? Versículo 8, aonde diz o que ali? Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. Então aqui Jesus está o quê? Mostrando que havia uma nova realidade que estava acontecendo. Volta o versículo 7 para nós. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Agora o versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, e sem saber de onde esse viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso, então ali chamaram o noivo para falar a respeito do vinho que havia sido transformado. E o que eu quero frisar nesta noite com você? É esta expressão que aqui está colocada, aqui no versículo 9. Quando o encarregado, então, provou o vinho, que vinho? O vinho que Jesus transformou. E essa palavra transformar aqui, no original grego, é a palavra ginomai. E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa transformação, sobre esse ginomai de Deus, a forma como Deus age em nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala a respeito de uma transformação de mente, onde nos dado essa responsabilidade de nós tomarmos posição, de mudar coisas em nossa vida. É aquilo que é o nosso papel. Transformem-se pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Mas aqui, quando nós encontramos essa palavra transformou, não é a palavra metanoia, que está lá em Romanos capítulo 12, mas é a palavra ginomai. E esta palavra, ela significa uma intervenção divina, uma forma em que Deus age, de uma forma a produzir algo que não existia e ali começa a existir. Ou seja, tornar a ser, vir a existir. Então eu quero falar com vocês nesta noite daquilo que Deus ele provoca na nossa vida, daquilo que Deus realiza em nossa vida, a partir do momento em que nós nos deixamos ser transformados por Ele. Assim como aquela água que foi transformada no vinho, a mesma coisa é aquilo que Deus quer também realizar em nossas vidas, uma transformação. Não é somente uma questão de mudança de mente aqui agora que eu estou falando, mas uma transformação relacionada muitas vezes àquilo que
cerca a nossa vida, aquilo que diz respeito à nossa vida, as circunstâncias da nossa vida. É a forma como Deus, então, Ele age. Então, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês aqui nesta noite, fala sobre essa mudança, ou Deus que produz mudanças em nossa realidade. Então, a Bíblia revela inúmeros momentos em que Deus interveio divinamente na história humana, transformando realidades segundo o seu propósito. Deus sempre age segundo o seu propósito. Então Deus é aquele que age mudando realidades, transformando realidades segundo o seu propósito. Quando nós olhamos então Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali nós vemos Deus o quê? Criando o mundo, criando a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. É um Deus criador, um Deus que traz as coisas à existência, por sua palavra, pelo seu propósito. Então, quando Ele cria algo novo que não existia, então vemos um Deus que age para estabelecer a sua vontade. Sempre foi assim, desde o princípio. Um Deus que agiu e que realiza as coisas para que no fundo de tudo a sua vontade possa ser cumprida. Assim também em João capítulo 2, quando fala do vinho e falta o vinho ali, Jesus intervém ali e transforma a água em vinho. Então a palavra que nós já falamos, usada é a palavra ginomai, transformar, que significa tornar-se, vir à existência, acontecer por ação direta, entrar em um novo estado ou condição. Então esse é o Deus que age para mudar realidades. E ainda hoje, Ele continua fazendo o impossível ser realizado. Então esse Deus é um Deus que, aonde Ele está presente, e aonde nós oferecemos a Ele, e aí entra uma coisa que vai da nossa parte, quando nós oferecemos a Ele, então ao Senhor, a oportunidade dEle realizar aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. Então, os milagres de Deus em nossa vida, eles precisam ser provocados. Os milagres de Deus, eles precisam ser da nossa parte, desejados para que Deus Ele faça em nossa vida. Pensa comigo, que Jesus quando estava naquela festa, de repente vem Maria, e Maria chega para Jesus, Jesus, não tem vinho. E o que Jesus disse? O que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso? Então, na verdade, ali havia uma ação de Maria provocando Jesus. Jesus, acabou o vinho, algo tem que ser feito. Jesus, o vinho que faltou vai trazer o quê? Vergonha aos noivos da festa. Ou seja, aquele momento, então, Jesus ele é provocado, Jesus ele é intimado para fazer algo. Da mesma forma na nossa vida também, Deus ele não vai fazer se eu não provocar isso. Se eu não me dirigir a Ele, se eu não realmente tomar o passo necessário para que as coisas aconteçam na minha vida. Eu já recebi Jesus na minha vida, eu já fiz uma aliança com Ele pelo batismo, eu estou caminhando numa vida de fé com Cristo, mas ainda assim é necessário que nós venhamos o quê? Provocar os milagres de Deus na nossa vida. Quando nós falamos aqui sobre dízimos e ofertas, e fala da nossa fidelidade, de realmente estarmos sendo fiel a Ele, seja nos dízimos, seja nas ofertas, seja nas primícias, é a forma em que nós estamos aqui provocando Deus a realizar milagres financeiros na minha vida. Essa é a condição. Então a nossa fé, que ela precisa ser exercitada constantemente, ela precisa ser aquela que, em algum momento, em alguma situação da nossa vida, nós vamos ter que provocar, pela nossa fé, o agir de Deus em nossa vida. Então, o milagre, lá de João capítulo 2, ele carrega o DNA da missão de Jesus. Eu vou para o segundo tópico agora.
É o Deus que transforma o impossível em realidade. Então é esse Deus que transforma vidas, é um Deus que transforma histórias, é um Deus que transforma ambientes e transforma impossibilidades em possibilidades. Então, ao longo dos evangelhos e também no livro de Atos, nós vamos ver muitas intervenções da parte de Deus ou de Jesus. Lá em João capítulo 5, narra a história do paralítico que estava à beira do tanque de Betesda e estava ali por 38 anos. 38 anos. E de repente Jesus aparece ali. E Jesus então meio que, sabe assim, uma conversa quase sem propósito, chega para aquele aleijado, aquele coxo, aquele homem que estava ali paralítico, assim, tu quer ser curado? E é o que o homem responde? Não tem ninguém que me coloque na água. Olha a pergunta de Jesus e olha a resposta daquele homem. Jesus simplesmente perguntou, tu quer ser curado? E ele não entendeu a pergunta de Jesus. E na verdade aquele homem ele precisava tomar uma atitude em relação à pergunta que Jesus estava fazendo a ele. Você quer ser curado? Então quando ele declara que não há ninguém que jogasse ele naquele tanque, porque havia uma ideia, havia uma história, havia algo que era contado, que de vez em quando um anjo descia, movimentava as águas, e todo aquele que era colocado primeira vez, ou que descia a primeira vez naquele tanque, era curado. Então essa era aquilo que se contava ali diante daquele tanque. Então havia muitas pessoas enfermas ali. Então Jesus chegou nesse paralítico. E ali Jesus, então, quando tem esse contato com ele, então, a pergunta de Jesus é, você quer ser curado? Mas não tem ninguém que me jogue aqui nessa água. E aí Jesus, então, dá uma ordem para ele. Toma a tua cama, então, levanta e anda. Ou levanta, toma a tua cama e anda. Então, naquele momento, aquele homem percebeu que Jesus estava dando um comando a ele, uma atitude precisava ser tomada. Então, diante da resposta ou da ordem de Jesus, então, ele fez isso. E o que é que nós aprendemos aqui? Que aquele homem, 38 anos, preso em uma condição, então Jesus não apenas curou o seu corpo, mas restaurou a dignidade e redirecionou a sua vida. Esse é um dos exemplos de transformações que Jesus realizou. Outro exemplo, Lucas capítulo 13, fala da mulher encurvada. Aquela mulher que carregava uma opressão espiritual por 18 anos. Então Jesus a viu, a chamou e repreendeu um espírito de enfermidade que estava na vida dela. Então ela restaurou a sua identidade, restaurou a posição, a condição daquela mulher. Então nós vamos percebendo que ao longo da história do ministério de Jesus, Jesus foi aquele que andou por esta terra, como diz o texto bíblico, fazendo o bem a todos, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Então, da mesma forma que Jesus também, de uma maneira extraordinária, ele está o quê? Transformando aquilo que era impossível aos homens em algo possível. Outro exemplo também, Atos capítulo 3, e aí agora os discípulos de Jesus, que agora estão também seguindo as ordens de Jesus, quando Jesus disse, vão e cure os enfermos. Agora Pedro e João estão subindo para o templo. Eles estavam indo para a oração. E de repente eles encontram na porta do templo um coxo, alguém paralítico, que estava também ali há muito tempo, pedindo esmola. E de repente aquele homem olha para eles, e diz o texto bíblico lá em Atos, dizendo como que alguém esperasse receber algo financeiro. E de repente Pedro olha para ele e diz, olha, não tenho prata nem ouro. Good que have, money que have, não good, né? Dinheiro que é bom não tenho. Não tenho. Mas aquilo que nós temos, nós vamos te dar. Então, em nome de Jesus, Cristo Nazareno, levanta e anda.
Então eu estou trazendo esses exemplos para vocês, queridos, porque são exemplos de momentos em que Deus, Ele realizou, Deus efetivou mudanças, transformações extraordinárias na vida das pessoas. E por que isso aconteceu? Porque essas pessoas, elas estavam, de fato, num ambiente onde Jesus estava ali, aonde o poder de Deus estava ali para manifestar a sua glória e o seu poder. Então aqui nós vemos que o Deus que transforma o impossível em realidade. Mas lembra que o Eduardo Schmitz, ele iniciou a fala dele dizendo sobre o abecedário cristão. É isso, né? Quem lembra? Quem lembra aí? Obedecer. Então Deus, o seu ginomai, a sua intervenção, ou seja, aquilo que Deus realiza, Deus, Ele intervém quando nós decidimos obedecer. Então aquele coxo que estava há 38 anos ali, ele precisou obedecer a palavra de Jesus. Levanta, toma a tua cama e anda, toma o teu leito e vai. E muitas vezes nós precisamos entender que aquilo que vai gerar, aquilo que vai trazer o milagre de Deus é apenas uma atitude nossa, que é a obediência. Eu não sei se alguém já falou para vocês, já falaram aqui, mas 99% de obediência é rebeldia. Porque aquele 1% vai te levar para um lugar muito distante daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. Então, Deus, Ele vai intervir na nossa vida, então, quando nós decidimos obedecer. W. Tozer, um escritor, ele disse: os milagres começam onde termina o nosso controle. E Deus, Ele só pode fazer as coisas na nossa vida quando nós entregamos tudo a Ele, quando nós decidimos obedecer a Ele, quando nós decidimos seguir a sua vontade para as nossas vidas. Então, a obediência, ela abre portas para a intervenção de Deus. Você quer receber milagres de Deus? Entra pelo caminho da obediência. Então, Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, conta a história de Abraão. Quando Deus então chega para Abraão e fala com ele e diz: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então Abraão, naquele momento, ele não questionou a Deus, ele não colocou pontos de interrogação na palavra que Deus estava direcionando ele. Pelo contrário, às vezes a gente fica impressionado: como assim? Como é que Abraão poderia saber que era Deus que estava falando com ele? Mas a Bíblia diz então que Abraão, ouvindo a voz de Deus, Deus falando com ele, ele obedeceu. E se nós olharmos no Velho Testamento, você não vai encontrar a palavra fé. No Velho Testamento você não vai ver escrito que Abraão teve fé. Você não vai ver que os patriarcas eles tiveram fé. Você vai ver que eles obedeceram. No Velho Testamento, a palavra obediência, ela é transformada para fé lá no Novo Testamento. Então fé é obedecer a Deus, fé é estar de fato decidido a entregar tudo a Ele, é caminhar na dependência de Deus. Então aquele que tem fé é aquele que obedece. E isso aconteceu com Abraão. Então Abraão saiu sem saber para onde iria, mas porque obedeceu, Deus inaugurou uma nova história e formou um povo, por causa da obediência de um homem. Da mesma forma, nós temos um modelo supremo em obediência, chamado Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, diz, aliás, versículo 5, revela que o próprio Cristo obedeceu até a morte, e morte de cruz, e por causa disso, o plano da redenção nas nossas vidas, ele se cumpriu. Então é justamente essa obediência que nos permite agora sermos uma nova criação. Então quando Jesus ele obedece, e obedece até a morte de cruz, ele então
nos resgata, Ele nos salva e nos livra da condenação que estava já determinada sobre nossas vidas. Ou seja, a redenção significa isso, é alguém que tomou o nosso lugar, alguém que assumiu a nossa condição. Ele se fez aquele que morreu, aquele que se entregou em nosso lugar, e dessa forma, então, nós podemos o quê? Termos a garantia de uma vida eterna, da nossa salvação. E tudo isso por quê? Porque Jesus Cristo também foi aquele que deu exemplo da sua obediência. E é justamente essa obediência, então, que nos permite, segundo 2 Coríntios 5:17, então, sermos uma nova criação. Então, sermos uma nova criação também diz respeito ao agir transformador de Deus em nossa vida. Ou seja, o ginomai de Deus, então, que entra em ação, uma intervenção divina nas nossas vidas, para sermos aquelas pessoas que caminhamos agora de forma diferente. Então, aonde há obediência, há intervenção. E aonde há entrega, há transformação. Então é desta forma que Deus age em nossa vida. Se eu necessito, então, de que Deus realize algo em nossa vida, eu tenho a resposta pela palavra de Deus, de que Ele, o próprio Deus, Ele pode realizar isso. Ele pode fazer isso, porque Ele é especialista nisso. Ou seja, Ele veio com essa intenção. Jesus, Ele veio com essa intenção de fazer com que as coisas sejam transformadas. Mas aí entra pelo passo, primeiramente, da obediência. Se eu quiser coisas diferentes na minha vida, se eu quiser realmente viver milagres de Deus na minha vida, é preciso entrar pela porta da obediência. Eu provoco os milagres, eu provoco o agir de Deus na minha vida quando eu decido obedecer. Mas tem uma outra coisa que é muito importante também. Deus, Ele intervém também quando nós reconhecemos a nossa necessidade. Então, muitas vezes nós achamos que assim como está bom. Nós achamos que algumas coisas na nossa vida não precisam ser diferentes. Então, muitas vezes nós caminhamos dentro de uma realidade espiritual, dentro de uma condição espiritual, e muitas vezes nós não conseguimos perceber e não conseguimos enxergar Deus agindo, Deus realizando as coisas, Deus efetivamente trazendo aquilo que tanto, muitas vezes eu desejo que seja transformado na minha vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu não tenho esse reconhecimento de que eu preciso, que eu necessito dessa transformação. Então Deus, Ele age quando paramos de fingir que temos controle e admitimos: Senhor, eu preciso de Ti. É quando eu tomo essa posição na minha vida e reconheço que eu preciso do agir de Deus na minha vida, aonde eu começo a colocar de lado as minhas vontades, eu começo a colocar de novo aquilo que eu acho que é o certo, aquilo que eu acho que tem que ser dessa forma. E é interessante, queridos, porque às vezes as pessoas elas criam alguma ideia a respeito de determinadas coisas, elas criam uma ideia a respeito do Evangelho, a respeito daquilo que Jesus veio fazer aqui nesta terra, e elas transformam isso como que quase que num romance, algo que parece que da nossa parte não precisa ter nenhum tipo de comprometimento, porque Jesus é amor, porque Deus é amor. Então eu posso caminhar, eu posso viver da forma que eu gosto das coisas. E na verdade, quando Deus Ele quer de fato realizar coisas poderosas em nossas vidas, realizar coisas extraordinárias que nós queremos que Deus faça, é necessário que eu venha entrar primeiro pelo caminho da obediência e depois reconhecer
que eu preciso da intervenção dele na minha vida. Então a graça, ela não flui para o orgulho. Ou seja, Deus não nos resgata da condição que nós nos encontrávamos antes, para nós entrarmos para um conceito de orgulho na nossa vida, de acharmos, que agora estou por cima, eu sou melhor do que todos. Não, pelo contrário, a graça de Deus, ela flui para aquele que é necessitado. Ou seja, nós precisamos sempre estarmos caminhando e entendendo que é uma necessidade na nossa vida de que essa graça ela se manifeste constantemente sobre nós, sobre cada um de nós. Então, um outro escritor ele escreveu, Dallas Willard. Ele diz que a graça ela flui para o lugar onde a necessidade é reconhecida. E o que é a graça? A graça é o favor de Deus. É aquilo que nós não merecíamos, mas Deus nos concedeu. Deus nos trouxe. Deus nos deu o seu favor. Então, quando eu começo a observar essas coisas e começo a ajustar a minha vida, no sentido de que eu reconheço que eu preciso, que Deus ele venha agir numa ação muito mais poderosa na minha vida, transformando a minha realidade, eu vou perceber o quê? Eu vou perceber que essas atitudes, e eu vou conectar. Então, aquilo que eu comecei falando lá no início, ou seja, de que Deus é o Deus que cria novas realidades. Eu começo a conectar essa nova realidade, ela é exercida a partir do momento em que eu entendo que esse Deus é o Deus que realiza o impossível na minha vida. Mas para que isso possa, de fato, estar algo sendo realizável na minha vida, eu preciso entrar pelo caminho da obediência. E não somente pelo caminho da obediência, mas eu preciso também entender que também eu preciso reconhecer a minha necessidade. Alguns anos atrás nós passamos por uma conferência, e essa conferência ela tinha por título Provocadores de Milagres. E eu pensei muito que aquilo era muito sobre questão de cura física, de algo relacionado à saúde das pessoas, mas depois eu fui ver, e passando pela conferência, estava falando sobre questões financeiras, repetido novamente aqui sobre a questão financeira, ou seja, muitas vezes os milagres da nossa vida, eles só vão acontecer quando nós provocamos a Deus, no sentido de agir na nossa fidelidade com Ele. Mas na nossa saúde, na nossa vida, ou seja, naquilo que nós necessitamos como algo que Deus venha estar transformando a minha realidade, eu também preciso ser alguém que venha estar provocando isso da parte de Deus na minha vida. Ou seja, pela atitude de fé, pela atitude de obediência, pela atitude de colocar a minha dependência somente nele. Então Jesus é aquele que muda as realidades. Então quando existe um coração disposto, eu estou disposto a viver de fato uma nova realidade na minha vida, eu estou disposto a cumprir aquilo que Deus está pedindo na minha vida. Então quando nós olhamos o versículo de 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, então é uma nova criatura, é uma nova criação. E quando nós olhamos para esse texto, muitos pensam, e esse é o grande erro, que simplesmente aquela frase, a partir do momento em que você colocou a tua vida em Jesus, você fez uma aliança com Jesus, as coisas são automáticas. E se esquece que existe um processo que precisa acontecer na nossa vida. Atitudes precisam ser tomadas, coisas lá do passado precisam ser abandonadas, para que de fato aquilo que Deus quer realizar na minha vida, ela possa acontecer. Então, voltando ao caso do casamento, novamente, lá no casamento em Caná, então houve uma necessidade, a falta de vinho. E quando nós falamos vinho, e ali na Bíblia fala sobre alegria, fala sobre, ter uma vida abundante, fala sobre ter algo que realmente tenha contentamento. Então naquele momento, naquela circunstância, naquela situação, isso estava faltando.
Também naquele momento, então, houve também aquilo que nós chamamos de obediência. Quando então a própria Maria, depois de provocar Jesus em relação à falta de vinho, e Jesus dá aquela resposta para ela: o que eu tenho contigo, mulher? E ela vai e diz para as pessoas lá: façam tudo o que ele vos disser. É obediência. Nós precisamos caminhar em obediência. Então, houve a intervenção divina, então, naquele lugar, porque Jesus, então, agiu com o seu ginomai, com a sua transformação, uma intervenção divina de Deus naquele lugar. Então, o mesmo padrão se repete em cada milagre bíblico. Ou seja, e Deus ainda é aquele que continua realizando também o seu ginomai nos nossos dias. Ou seja, aonde há necessidade reconhecida, Deus vai operar, Deus vai fazer. Aonde há obediência, milagres estão sendo provocados, histórias estão sendo mudadas. Aonde há fé, o Deus do ginomai então vai criar novas realidades. E é dessa forma que Deus então ele quer agir em nossa vida. Deus ele quer transformar a nossa realidade. E existem passos para que isso possa acontecer. Então, Deus quer intervir na minha realidade, na tua realidade, assim como interveio de maneira poderosa naquela festa. Então, Ele é o Deus que transforma tudo que precisa ser transformado. Ele age em qualquer circunstância. Então a pergunta é: você permite que Ele faça isso em você? Você permite que Deus possa agir com o seu ginomai, com a sua transformação, com essa mudança? Aquilo que fez com que aquela água se transformasse da água para o vinho? A mesma coisa somos nós. Deus, Ele quer mudar a nossa realidade. Talvez eu tenha, sei lá quanto tempo de caminhada de vida de fé, mas a minha realidade não mudou. Desde quando eu comecei a frequentar a igreja, desde quando eu comecei a ouvir sobre Jesus, desde o dia que eu me batizei, muitas coisas da minha vida ainda não mudaram, não são diferentes ainda. Às vezes entra pelo aquele caminho que eu falei inicialmente, da transformação de mentalidade, onde Paulo fala, transformem-se. Ou seja, é uma ação que Deus precisa, é uma ação que eu preciso fazer. Mas talvez tenha algumas coisas na minha vida, algumas situações em que você percebe somente se Deus agir, as coisas vão ser diferentes. Somente se Deus ele intervir nessa situação, as coisas da minha vida vão ser diferentes. E aí entra realmente essa condição que cada um de nós precisamos então ter em Deus, de permitir que Ele faça isso, que Ele realize algo dessa forma na minha vida. Então há áreas muitas vezes da nossa vida que precisam de intervenção. Há muitas áreas, talvez no casamento que precisa um vinho novo. De repente o casamento perdeu a alegria, perdeu a cor, perdeu o sabor. E aí precisa vinho novo. E muitas vezes, somente uma intervenção divina. E Jesus tem que ser atraído para esse casamento. Ele tem que vir, para que o seu ginomai ele possa ali estar, agindo. Muitas vezes uma alma que precisa ser levantada, muitas pessoas, muitas vezes abatidas, muitas vezes entristecidas, muitas vezes parece que as coisas nunca dão certo. Se esforça, batalha, mas parece que nunca chega a sua vez. Então tem muitas pessoas que carregam, quem sabe, um peso muito grande na sua alma. Quem sabe uma enfermidade que precisa ser curada. Uma enfermidade que precisa ser removida. Um futuro que precisa ser realinhado. Quantas pessoas hoje não têm direção para o seu futuro, não sabem o que vão fazer da vida. Então tem muitas coisas que Deus ele nos oportuniza estar vivendo dentro dessa realidade, ou seja, uma nova realidade, uma vida, então que Deus é aquele que vai transformar. E somente muitas vezes uma fé reacendida, ela vai provocar isso. Então Jesus é aquele que está dizendo hoje para nós:
Traz a água. Traze água. A água para ser transformada, ou seja, que Deus possa então transformar a minha vida. Então, se nós desejamos isso, se nós queremos isso, é preciso dar passos para que isso aconteça na minha vida. E quem sabe, talvez alguns de nós temos alguma dificuldade de obedecer. Quem sabe alguns de nós temos alguma dificuldade de reconhecer que nós precisamos de mudança. E muitas vezes nós não vamos, então, receber, quem sabe, aquilo que Deus tinha para a minha vida. Porque de alguma forma eu não estou cooperando. Mas hoje eu te convido, querido, você a cooperar com Deus. Para que Deus possa mudar essa realidade. Para que Deus possa fazer diferente na tua realidade. Qual é o passo que você precisa dar? Qual é a água aí que precisa desse vinho? Ou qual é a água que precisa ser transformada nesse vinho dentro da tua vida?